Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Henrique. Eu sou professor de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Na aula de hoje, vamos falar sobre a FBN, fixação biológica de nitrogênio, com ênfase na importância econômica, social e ambiental da fixação biológica de nitrogênio, e também vamos enfatizar um pouco a respeito do papel dos nutrientes na fixação biológica de nitrogênio. Mas antes da nossa aula de hoje, gostaria de apresentar para vocês o canal GEP Ciência do Solo, liderado pela professora Laís Vilela, da Universidade Federal de São Carlos. Você pode acessar na internet o canal GEP Ciência do Solo, onde você vai encontrar várias playlists com vídeos relacionados a vários temas da ciência do solo, biologia do solo, adubação verde, várias áreas, especialidades da ciência do solo, física do solo, classificação do solo, fertilidade, vários vídeos, várias playlists você pode acessar e aprender e assistir vídeos com conteúdo de qualidade na área de ciência do solo. O canal Fertilidade do Solo, liderado por mim, tem uma parceria com o canal GEP Ciência do Solo, da professora Laís Vilela. Muito bem, na nossa aula de hoje, vamos falar sobre a fixação biológica de nitrogênio, mas nós não vamos entrar em muitos detalhes a respeito da bioquímica, da fisiologia e vários aspectos práticos dessa prática. Vamos enfatizar a importância dos nutrientes na fixação biológica e também a importância econômica, social e ambiental desta prática. O nitrogênio é o nutriente exigido em maior quantidade pela maioria das plantas. Nos vegetais, o nitrogênio faz parte de muitas moléculas essenciais, como os aminoácidos, as proteínas, as enzimas, o DNA, o RNA, a molécula de clorofila e tantas outras moléculas essenciais à vida. Não existe vida sem nitrogênio. Então, ele é um elemento químico essencial a todas as plantas. O nitrogênio do solo não é proveniente dos minerais que compõem os materiais de origem dos solos. Os minerais presentes nas rochas não contêm nitrogênio. A fonte primária de nitrogênio para as plantas é o ar da atmosfera. Na atmosfera, temos a presença do gás N2, chamado de dinitrogênio. Nitrogênio na forma elementar, com número de oxidação igual a zero. Então, o gás N2, ou nitrogênio elementar, representa 78% dos gases da atmosfera, e esta molécula N2 ela é bastante estável no ambiente, por causa da ligação covalente tripla entre os dois átomos de nitrogênio. A entrada de nitrogênio no sistema solo-planta ela ocorre por meio de diferentes fontes, diferentes canais, como, por exemplo, a deposição atmosférica, a reciclagem de nitrogênio presente nos resíduos orgânicos, a adubação nitrogenada com fertilizantes nitrogenados industriais e por meio da fixação biológica de nitrogênio, que é exatamente o assunto da nossa aula de hoje. As bactérias diazotróficas são as bactérias fixadoras de nitrogênio e elas fazem isso porque elas têm uma enzima chamada de nitrogenase. Esta enzima nitrogenase, presente nas bactérias diazotróficas, ela é capaz de quebrar a molécula de N2 e transformá-la em amônia. Então, essa ligação tripla covalente de alta energia entre os dois átomos de nitrogênio presente na molécula de N2, ela é quebrada numa reação química que envolve o consumo de elétrons, de hidrogênio e de muita energia. São gastos 16 ATPs para cada molécula de N2.
Então, uma molécula de N2 dá origem a duas moléculas de amônia. E nesta reação, esta reação é mediada pela enzima nitrogenase e tem a participação aqui de vários nutrientes que vou falar daqui a pouco sobre eles. Mas é uma reação que consome bastante energia, 16 ATPs, né? E gera uma molécula de gás hidrogênio, 16 ADP mais 16 fósforo inorgânico. Então, esta é a reação simplificada da fixação biológica de nitrogênio, onde o nitrogênio elementar presente na atmosfera, na forma de N2, é reduzido a amônia. Na agricultura, se destaca a fixação biológica realizada por bactérias do gênero Rhizóbio e Bradyrhizóbio em associação simbiótica com plantas leguminosas, principalmente com a soja. É importante nós entendermos que na natureza muitas e muitas espécies realizam associação com micro-organismos para fixação biológica de nitrogênio. Convém salientar que quem faz a fixação biológica de nitrogênio é a bactéria e não a planta. A bactéria é quem tem a enzima nitrogenase. Nenhuma planta tem a enzima nitrogenase, mas as bactérias diazotróficas, elas têm a enzima nitrogenase, elas realizam a fixação biológica de nitrogênio e as plantas, as espécies que têm essa capacidade de se beneficiar dessa fixação biológica, se beneficia. E na agricultura, entre as plantas cultivadas, nós temos várias culturas que se associam com bactérias fixadoras de nitrogênio e a associação mais bem-sucedida e mais importante é aquela realizada pelas plantas da família Fabácea ou da família das leguminosas em associação com bactérias do gênero Rhizóbio e Bradyrhizóbio, principalmente o Bradyrhizóbio com a cultura da soja. Aqui nós temos uma foto mostrando aqui a coroa de uma raiz de plantas de soja cheia de nódulos, né, mostrando que houve uma nodulação bem sucedida desta planta de soja cujas sementes foram inoculadas com a bactéria Bradyrhizóbio. Então, é feita essa inoculação nas sementes, a semente germina, a planta começa a crescer e aí começa todo o processo de infecção da raiz pelo Bradyrhizóbio e a formação desses nódulos. Ao cortar um nódulo desses aqui, nós podemos observar, como nesta foto, a coloração avermelhada, mostrando aqui essa coloração rosa avermelhada, que é um indicativo da atividade do nódulo. Essa coloração vermelha é dada pela presença da leg-hemoglobina, que ela tem um papel muito importante na questão do oxigênio, para manter o nódulo sem oxigênio suficiente para inativar a nitrogenase. A nitrogenase ela só funciona adequadamente na ausência de oxigênio ou na presença de concentrações muito baixas de oxigênio. Então, a leg-hemoglobina é quem se liga facilmente ao oxigênio e faz uma espécie de tamponamento, evitando a inativação da nitrogenase. Nessas outras fotos aqui, nós observamos uma planta de soja com bastante nódulos aqui na coroa da raiz principal, mostrando que a inoculação foi muito eficiente. Nessa figura B, nós observamos que houve um atraso da nodulação, com falha na coroa principal, mas com nódulos nas raízes secundárias. E nesta outra foto aqui, na foto C, observamos aqui uma nodulação secundária ocorrida após o florescimento. Então, as plantas leguminosas, elas se associam com bactérias do gênero Rhizóbio e Bradyrhizóbio e realizam esta associação simbiótica e permite que essas leguminosas, em parceria com essas bactérias, possam
crescer e produzir adequadamente e até mesmo sem a adubação nitrogenada. No caso da soja, a inoculação com bradyrhizóbio supre todas as necessidades da planta por nitrogênio. Não precisa fazer adubação nitrogenada nenhuma na cultura da soja, se esta for bem inoculada. Para outras leguminosas cultivadas, a fixação biológica ainda não substitui 100% da adubação nitrogenada. Somente a cultura da soja, e por falar nisso, o Brasil é líder mundial na prática de inoculação da cultura da soja, de sementes de soja com bactérias do gênero bradyrhizóbio e é líder nessa tecnologia que tem trazido grandes benefícios econômicos, sociais e ambientais para o Brasil. A fixação biológica de nitrogênio também é realizada por bactérias de vida livre, como é o caso das bactérias do gênero Azospirillum, o qual tem se mostrado importante para diversas gramíneas, como milho e trigo. No entanto, esta parceria aí do Azospirillum com essas plantas permite a fixação de apenas uma pequena fração da demanda de nitrogênio por essas culturas. Mas a bactéria Azospirillum, além de ter uma certa contribuição na fixação biológica, ela também tem uma importância muito grande porque o Azospirillum ele produz o hormônio ácido indolacético, que é uma auxina que promove o crescimento de raízes e aumenta a absorção de água e de nutrientes pela planta. Quanto maior a quantidade de raízes, maior vai ser a absorção de água e de todos os nutrientes, inclusive de nitrogênio também, diminuindo até mesmo as perdas de nitrogênio por lixiviação, uma vez que a planta terá um sistema radicular maior. Nos últimos anos, é uma prática que tem crescido e se difundido bastante no nosso país, é a co-inoculação da soja com bradyrhizóbio e com Azospirillum. Esses dois micro-organismos, essas duas bactérias têm se mostrado compatíveis para serem utilizadas em co-inoculação. Isso tem dado bons resultados na cultura da soja. Agora nós vamos ver o papel de alguns nutrientes, de praticamente todos os nutrientes, de forma resumida, na fixação biológica de nitrogênio. Uma planta que está em associação simbiótica com micro-organismos para fixação biológica, como é o caso da cultura da soja, é uma planta mais exigente em nutrientes do que aquelas que não realizam esta associação. Então, nós vamos ver aqui o efeito de cada um dos nutrientes, de forma resumida, na fixação biológica de nitrogênio. Em primeiro lugar, o próprio nitrogênio. O nitrogênio diminui a fixação das bactérias nas raízes, que é a etapa inicial da infecção. A presença de nitrogênio inorgânico no solo em alta concentração vai inibir a fixação biológica, porque se a planta tem à sua disposição bastante nitrogênio inorgânico na solução do solo, porque ela vai fazer associação simbiótica com as bactérias fixadoras, uma vez que isso vai demandar muita energia da planta. Então, o nitrogênio inorgânico em alta concentração na solução também inibe a síntese e a atividade da nitrogenase e da leg-hemoglobina, acelerando assim a senescência dos nódulos, ou seja, a planta só vai se associar com as bactérias fixadoras de nitrogênio se tiver numa situação de baixo suprimento de nitrogênio. Por isso que quem faz a inoculação das sementes de soja com o bradyrhizóbio não deve aplicar nenhum nitrogênio mineral, porque isso vai inibir o processo de fixação biológica de nitrogênio. Várias pesquisas realizadas no Brasil têm comprovado que não há absolutamente nenhuma necessidade de fazer adubação nitrogenada no início do plantio da soja, uma pequena dose de arranque, absolutamente não há nenhuma necessidade. A fixação biológica de nitrogênio dá conta de suprir toda a necessidade da soja
em nitrogênio. A adubação com nitrogênio, pelo contrário, vai inibir e prejudicar a fixação biológica. O fósforo também é importante no processo de fixação biológica, destacando aqui, por exemplo, a participação do fósforo na formação de ATP. A fixação biológica consome bastante energia, então o fósforo faz parte da molécula de ATP e é justamente pela reação de desfosforilação do ATP, onde é liberada a energia para a bactéria. O potássio também tem importância grande pelo suprimento de carboidratos para os nódulos, no metabolismo de aminoácidos nos nódulos e o transporte de nitrogênio na forma de ureídeos, dos nódulos para a parte aérea. O potássio tem uma importância grande aí no transporte e metabolismo de carboidratos dentro da planta. O cálcio ele é importante para a síntese de flavonoides indutores do gene NOD, como também para o reconhecimento dos fatores NOD pela planta hospedeira, que é o caso da soja, e também ele faz parte da estrutura do nódulo, assim como o cálcio faz parte da parede celular das plantas, ele também vai atuar aí na estrutura dos nódulos. O magnésio, ele participa de enzimas relacionadas à fotossíntese e à respiração, mas queremos destacar aqui a participação do magnésio no metabolismo energético. Essa energia que vem do ATP para que a planta utilize, para que a bactéria e a planta utilize, precisa da participação do magnésio nessas reações envolvendo o metabolismo energético. O enxofre também é muito importante porque ele faz parte da ferredoxina, que também dá nitrogenase, que é fundamental para a fixação biológica. Ele é componente de aminoácidos, cofatores metálicos, coenzimas e metabólitos secundários, como também influencia na concentração de leg-hemoglobina. O ferro, ele faz parte da ferredoxina e da nitrogenase, da leg-hemoglobina e da hidrogenase, que são moléculas fundamentais no processo da fixação biológica de nitrogênio. Inclusive, mostramos há pouco tempo aquela foto, quando o nódulo está vermelho, significa que este nódulo está ativo, a leg-hemoglobina está funcionando adequadamente, permitindo que a nitrogenase seja ativa e funcione adequadamente, fixando nitrogênio da atmosfera. O boro é também um micronutriente importante para a formação e estrutura do nódulo, de parede celular, membrana plasmática, então ele é fundamental. O cobalto não é um elemento essencial às plantas, não é um micronutriente, no entanto, ele é essencial para a bactéria fixadora de nitrogênio. Ele participa da síntese dos grupos M da leg-hemoglobina, ele faz parte da cobalamina, da vitamina cobalamina, que é uma precursora da leg-hemoglobina. Também participa da síntese do citocromo bacteriano e da diferenciação de bacterióides. Por isso que muitos agricultores têm realizado adubações com cobalto, inoculação de sementes de soja com cobalto para otimizar o processo da fixação biológica. O manganês também tem um papel importante, com destaque aqui para o metabolismo de ureídeos nas folhas. O nitrogênio fixado aqui nas raízes vai para a parte aérea na forma de ureídeos. O cobre, ele participa de proteínas respiratórias dos rizóbios e dos genes META em algumas linhagens de rizóbios, como também favorece a nodulação. O zinco, ele também é importante, tem no crescimento dos nódulos, tamanho e número de nódulos, como também na concentração de leg-hemoglobina.
O silício não é um elemento essencial às plantas, mas ele é considerado um elemento benéfico, assim também como o cobalto. Ele ajuda na nodulação, no teor de nitrogênio na folha e no nitrogênio fixado por planta. O molibdênio, ele faz parte da enzima nitrogenase. E o molibdênio é um elemento essencial às plantas, é um micronutriente, mas ele tem grande importância na fixação biológica, porque ele é um componente estrutural da enzima nitrogenase. Assim como o ferro é um componente estrutural da enzima nitrogenase, o molibdênio também faz parte da enzima nitrogenase. E a deficiência de molibdênio afeta o desenvolvimento do nódulo, reduzindo a multiplicação de bacterióides. E o níquel, que também é um micronutriente, um elemento essencial às plantas, ele também favorece a fixação biológica, porque ele favorece a absorção da hidrogenase nos bacterióides. Ele tem função aí no metabolismo de ureases, em leguminosas e nos rizóbios, e também no metabolismo dos ureídeos. O níquel, ele trabalha também no sentido de otimizar a fixação biológica, porque como ele faz parte da enzima nitrogenase, faz com que reaproveite um pouco da energia do gás hidrogênio que é liberada na fixação biológica. Então, o que nós queremos mostrar aqui com essa figura é que as plantas que estão em associação, que se beneficiam da fixação biológica de nitrogênio, favorecida aí pelas bactérias, elas precisam de uma nutrição muito mais adequada. Então, na prática de cultivo no dia a dia, é muito comum o pessoal que planta soja, por exemplo, fazer tratamento de sementes com cobalto, molibdênio, níquel, e tem que ter todo um solo com acidez corrigida, com adubação corretiva para corrigir os teores de fósforo, de cálcio, de magnésio. Enfim, a planta tem que estar bem nutrida para que para que esta fixação biológica de nitrogênio em associação aí com as bactérias seja bastante eficiente. Agora vamos falar sobre benefícios econômicos da fixação biológica de nitrogênio. Aqui no Brasil é um sucesso a associação simbiótica entre as bactérias do gênero Bradyrhizobio e a soja. Não se faz adubação nitrogenada na soja brasileira. A nossa soja é 100% dependente da fixação biológica de nitrogênio. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos a tecnologia de inoculação da soja com rizóbio, etc., não está ainda tão avançada como aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma tecnologia que é bastante utilizada pelos agricultores, é uma tecnologia que existe não somente na teoria, mas também na prática. Nos Estados Unidos ainda se usa alguma coisa de fertilizante nitrogenado na soja, mas aqui no Brasil não. A nossa soja é 100% dependente da fixação biológica de nitrogênio. De acordo com a literatura, em média, para cada 1.000 quilos de grãos de soja produzidos, são necessários 78 quilos de nitrogênio, dos quais 54 quilos são exportados pelos grãos e 24 quilos permanecem nos restos culturais. Ou seja, de todo o nitrogênio acumulado na planta, 69% fica acumulado nos grãos, que vai ser exportado, e 31% fica nos restos culturais na palhada da soja. Na safra 2023-2024, o Brasil produziu 147,337 milhões de toneladas de grãos de soja. Uma safra, uma produção muito grande, mais de 147 milhões de toneladas de grãos de soja. Considerando o teor de 5,4% de nitrogênio no grão, o grão de soja é muito rico em proteína e muito rico em nitrogênio. Então, se a gente considerar 5% de nitrogênio no grão de soja,
foram exportados por essa colheita aqui, por essa produção de mais de 147 milhões de toneladas, foram exportados por essa colheita 7,96 milhões de toneladas de nitrogênio, o que equivale a 17,68 milhões de toneladas de ureia. Isso significa que na última safra de soja, se o Brasil não tivesse feito nenhuma inoculação de bradirizóbio e toda a soja dependesse exclusivamente da adubação mineral, nós teríamos gastado 17,68 milhões de toneladas de ureia. Para cada quilo de nitrogênio acumulado nos grãos de soja, é acumulado 0,44 quilos de nitrogênio nos restos culturais. Assim, na última safra de soja aqui no Brasil, foram acumulados 3,54 milhões de toneladas de nitrogênio nos restos culturais da soja. Isso equivale a 7,87 milhões de toneladas de ureia. Observe que muito nitrogênio é exportado através dos grãos, mas muito nitrogênio fica no sistema solo-planta, nos restos culturais da soja. Se a gente considerar uma eficiência da adubação nitrogenada usando a ureia, que é o adubo nitrogenado mais barato e mais usado na agricultura, se a gente considerar uma eficiência média de 50%, a fixação biológica de nitrogênio na cultura da soja economizou, na safra passada, a utilização de 51,1 milhões de toneladas de ureia. Observe que são números extraordinários, são números muito significativos. A fixação biológica de nitrogênio na cultura da soja economizou a utilização de 51,1 milhões de toneladas de ureia na última safra, na safra 2023-2024. Então, a economia para o nosso país foi muito grande. Considerando que uma tonelada de ureia custa $460, então na safra passada, na última safra, o Brasil economizou 23,51 bilhões de dólares pela não adubação da soja com ureia. Então, essa economia de 23,51 bilhões de dólares equivale a 129,31 bilhões de reais. Olha, são números astronômicos. Então, na última safra, na safra 2023-2024, o Brasil economizou, com a fixação biológica de nitrogênio na cultura da soja, 129,31 bilhões de reais. Se todos os produtores de soja, ao invés de fazer a fixação biológica de nitrogênio, que é uma prática de baixo custo, se ao invés disso fosse produzir toda essa soja fazendo adubação com nitrogênio mineral, com nitrogênio dos fertilizantes, teria gasto a mais 129,31 bilhões de reais. Convém salientar que o nitrogênio orgânico acumulado na palhada de soja, a gente viu há pouco tempo que 31% do nitrogênio acumulado na planta fica na palhada. Então, esse nitrogênio orgânico acumulado na palhada de soja, ele fica no solo após a colheita e mineraliza facilmente, e grande parte desse nitrogênio é absorvido pela cultura que é plantada em sucessão à soja, como, por exemplo, a cultura do milho, a cultura do algodão. Os resíduos vegetais da soja, seja de raízes ou de parte aérea que permanece no campo, são restos culturais de baixa relação CN, porque a soja é muito rica em nitrogênio. Então, esses resíduos vegetais se decompõem mais rapidamente e acaba suprindo parte da demanda de nitrogênio da cultura seguinte à soja. Isso também diminui os gastos com fertilizantes nitrogenados na cultura seguinte à soja. Então, observe que tem economia para a soja e até mesmo um pouco de economia para
a cultura em sucessão plantada na segunda safra. Então, isso faz com que os preços, o custo de produção da soja, principalmente, e também da cultura em sucessão, seja um custo de produção menor. Outro aspecto que também é importante considerarmos é que o processo de acúmulo de matéria orgânica do solo, que é a umificação, que acontece no sistema plantio direto, ele consome bastante nitrogênio, e isso fica muito mais barato com a utilização da soja no sistema de rotação de culturas, porque o aumento do teor de matéria orgânica do solo, com o passar do tempo em sistema de plantio direto, só é possível se tiver também nitrogênio no sistema, porque as substâncias orgânicas que são umificadas e que formam a matéria orgânica umificada do solo, elas não têm só carbono, tem nitrogênio também. Então, com a utilização da soja no sistema de rotação de culturas, então você vai ter nitrogênio barato, que não vem de adubo industrial, vem da fixação biológica de nitrogênio. Além desses benefícios econômicos incontestáveis da fixação biológica de nitrogênio na cultura da soja, nós temos também benefícios ambientais e sociais da fixação biológica de nitrogênio. As estimativas médias do IPCC indicam que 1 quilo de nitrogênio fertilizante corresponde à emissão de aproximadamente 10,5 quilos de equivalentes de CO2 para a atmosfera, dos quais 4,5 kg são relacionados à síntese do fertilizante nitrogenado. É bom que se diga que para fabricar fertilizante nitrogenado na indústria, porque a indústria faz a mesma coisa que a bactéria faz, só que a indústria, para fazer isso, tudo bem, ela pega também a matéria-prima, é o ar da atmosfera, mais o gás natural que é rico em metano. Então, o metano do gás natural vai fornecer a energia e também fornecer o hidrogênio para que haja a síntese de amônia a partir do nitrogênio da atmosfera. Então, a fixação industrial de nitrogênio é realizada a temperaturas muito altas e pressões muito altas e consome bastante energia. Tem duas matérias-primas, o nitrogênio da atmosfera, que é de graça, mas tem também o gás natural. O gás natural vai fornecer o hidrogênio e a energia necessária ao processo, mas como subproduto disso vai emitir CO2 para a atmosfera, porque o carbono do metano se transforma em CO2 e vai para a atmosfera. Então, gasta aí 6 quilos de equivalente de CO2 para 4,5 quilos de equivalente de CO2 lá na síntese do fertilizante nitrogenado e 6 quilos no transporte, aplicação do adubo e nas perdas que acontecem no campo. Por exemplo, a desnitrificação, que é também um dos gases do efeito estufa. O fertilizante nitrogenado é um fertilizante que é muito sujeito a perdas por lixiviação, por volatilização e por desnitrificação. Então, na desnitrificação, parte do nitrogênio que vai para a atmosfera vai na forma de óxido nitroso N2O. Portanto, na safra 2023-2024, aqui no Brasil, a cultura da soja evitou a emissão de 241,5 milhões de toneladas de equivalentes de CO2 para a atmosfera pelo não uso de nitrogênio fertilizante. Então, se toda essa soja brasileira, 147 milhões de toneladas de grãos de soja, se fosse produzida usando fertilizante nitrogenado industrial, o Brasil teria emitido para a atmosfera 241,5 milhões de toneladas de equivalentes de CO2 para a atmosfera. Então, como o Brasil produz a sua soja
100% com fixação biológica de nitrogênio, então a soja brasileira ela não emite essa quantidade gigantesca de equivalente CO2 para a atmosfera. Além desses benefícios econômicos e ambientais já citados, a fixação biológica na soja também diminui o custo do óleo de soja e do farelo de soja, porque se você não usa fertilizante nitrogenado industrial, então o seu custo de produção é mais barato. Então a soja brasileira ela é mais barata por causa da fixação biológica de nitrogênio. E aí todos os derivados da soja também são mais baratos. Então o óleo de soja, que é o principal óleo de cozinha usado no Brasil, é mais barato por causa do menor preço da soja. O farelo de soja, que é a matéria-prima utilizada aí na fabricação de rações, principalmente para monogástricos, suínos e aves. O menor preço do farelo de soja também barateia as rações para alimentação animal e, consequentemente, diminui os preços das carnes de suínos e aves, como também do ovo. Todo mundo sabe que proteína é cara, mas a proteína bovina é bem mais cara do que a carne de suínos e de aves. E também muito mais caro do que o ovo. Então, o ovo sendo mais barato, carne de suíno sendo mais barato, o frango sendo mais barato, vai trazer muitos benefícios econômicos e sociais para a população, principalmente para a população mais carente. E esses produtos aí de origem animal, como carne de suíno, carne de frango e ovo, esses produtos só são mais baratos por causa do farelo de soja, que é barato, e ele é barato porque a soja é produzida sem gastar fertilizante nitrogenado. Então, a fixação biológica de nitrogênio, ela traz esses grandes benefícios. E isso mostra também o quanto é importante a pesquisa. Esse sucesso da fixação biológica de nitrogênio na cultura da soja no Brasil só tem sido possível por causa de anos e anos, de décadas de pesquisa aqui no Brasil nesse tema da fixação biológica de nitrogênio, por causa também de legislação adequada para tratar com esses bioinsumos, por causa da difusão de tecnologia entre os agricultores de forma bastante eficiente. Enfim, uma série de razões que tem contribuído para o sucesso mundial. O Brasil é líder mundial nesta tecnologia de fixação biológica de nitrogênio. E até mesmo os produtos da cultura em sucessão da segunda safra, como o milho, podem ficar mais baratos por causa das menores doses de nitrogênio utilizadas na cultura seguinte à soja. Como falei há pouco tempo, os restos vegetais ou resíduos vegetais da soja são mais ricos em nitrogênio, tem baixa relação CN, se decompõe rápido e libera nitrogênio para a cultura seguinte, diminuindo assim as demandas de nitrogênio da cultura seguinte. Portanto, a fixação biológica de nitrogênio aumenta o acesso das populações mais carentes a diversos alimentos que são mais baratos por causa da não utilização de fertilizantes nitrogenados na cultura da soja. Então, temos aí um benefício social muito grande. Todo mundo que anda em supermercado sabe o quanto a proteína do ovo, do frango e do suíno é bem mais barato que a proteína de origem bovina. Muito bem, pessoal, era isso que a gente tinha para falar para vocês em relação à importância econômica, social e ambiental da fixação biológica de nitrogênio, com ênfase na fixação biológica que ocorre na cultura da soja. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.